criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece. Mato Grosso em ação. Hoje você vai conhecer o Pro Escolas, o maior programa de investimento na educação da história de Mato Grosso. Na estrutura, 360 milhões de reais serão investidos em 2017 e 2018. Serão 35 novas escolas, 15 CIECs, 20 novas quadras esportivas e 70 reformas. O programa Muxirum vai combater o analfabetismo e beneficiar mais de 11 mil pessoas em 9 municípios do estado. Você não sabe escrever, não sabe, pega uma Bíblia, você não sabe, né? Eu tenho vontade de ler. As aulas na Arena da Educação já começaram, unindo o aprendizado ao potencial esportivo dos alunos. Porque onde tem escola, tem transformação e o resultado aparece. É Mato Grosso em ação! Uhul! Governo de Mato Grosso. Olá, hoje, dia 19 de abril, Dia do Índio, há muito o que se refletir sobre a situação em todo o país, especialmente em Mato Grosso, principalmente num estado tão grande como o nosso, com tantas etnias. Então, hoje o RDTV faz uma entrevista especial com Paulo Delgado, professor lá da UFMT, antropólogo, é superintendente do Museu Rondon de Etnologia e Arqueologia da Universidade Federal e ele trouxe também consigo para falar um pouco com a gente a liderança chavante, Luiz Cirobó do Prefamor. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no RDTV. Vamos iniciar um pouquinho, professor Paulo, antes da gente conversar com o Luiz, falando sobre a situação em geral dos povos indígenas em Mato Grosso. Há mais o que se comemorar ou, é claro, mais o que se refletir e se buscar aí de mudanças? Pois bem, um bom dia a todos. Os povos indígenas do Mato Grosso, né, são 43 etnias que apresentam uma rica diversidade étnica e cultural. Eu diria que há muito a comemorar, né, mas não ficarmos somente nas comemorações, né? Nós observamos que, nos dias atuais, esses povos encontram extremamente ameaçados, né, em virtude de políticas que ameaçam direitos constitucionalmente garantidos, né, historicamente conquistados, e esta ameaça ela vai em direção ao elemento mais importante e fundamental para a vida e para a sobrevivência dos povos indígenas, que é o respeito aos seus territórios tradicionais. Há terras indígenas ainda a serem reconhecidas, demarcadas, né, pelo Estado brasileiro, e a grande ameaça que nós temos no cenário político atual é em relação a estes direitos assegurados. A gente tem percebido em várias regiões do estado que muitos desses conflitos justamente eles envolvem, né, essa disputa de terra. Alguns índios, algumas etnias estão sendo até expulsas da sua região, outras resistem, né, aí é o caso também dos chavantes, em algumas situações há até embates, né, por conta de pedágios com rodovias que passam no meio dessas terras. Para o senhor, o que falta para se resolver essa questão? Falta vontade política? Falta sentar e conversar? Por que acontece há tanto tempo esses problemas e não se consegue uma solução? Eu diria que é exatamente isso, né? Duas dimensões importantes a serem pensadas, né? Primeiro, o modelo de desenvolvimento que nós buscamos, né? Enquanto nós tivermos uma política voltada e apoiada somente para o agronegócio, né, as terras indígenas serão duramente castigadas, né? Nós precisamos que o Estado, né,
olhe com mais carinho e com mais respeito para os povos indígenas, né? Diante disso, né, nós teremos aí uma mudança no cenário, né? Precisamos de políticos que se comprometam realmente em valorizar, né, assegurar a garantia dos direitos constitucionalmente presentes na Carta Magna, né? E aí sim nós teremos talvez um pouco mais de paz nessa região. Você veja bem, né? Você me fala de estradas, de pedágios, né? O que nós temos constatado ao longo da história do Brasil, deste Estado, é que há sempre um grande desrespeito a estas minorias, né? Há um grande desrespeito a estas populações. Dificilmente, né, o Estado, né, ou raramente o Estado consultou estas populações a respeito de um empreendimento que vá os atingir. Temos, por exemplo, a construção de usinas, né? As usinas são importantíssimas para o desenvolvimento do país, né? Mas esses projetos, esses grandes empreendimentos, eles precisam estar atentos e sensíveis a esta população, né? Veja bem, as terras, né, os territórios, eles não são apenas matéria, né? Não é só a materialidade da terra que importa para os povos indígenas, né? Há toda uma perspectiva simbólica, cosmológica, a visão de mundo, tudo gira em torno deste território. E quando você agride isto, né, você agride este modo de vida, aí nós temos uma situação de conflito. Portanto, eu acredito que se o Estado, né, fazer valer de fato os direitos assegurados pela Constituição, né, os direitos assegurados, né, ou recomendados, né, pelos organismos internacionais, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, né, tem uma série de recomendações para a garantia desses direitos, o respeito a esses direitos, aí sim nós poderemos falar de conquista, né, e de respeito aos povos indígenas. Hoje, a data 19 de abril, é uma data, sim, para ser comemorada, né? Comemorada até vista do que nós estamos trabalhando lá na UFMT. Estamos na Semana dos Povos Indígenas, né? Cujo tema é Povos Indígenas e seus biomas, ameaças, resistências e protagonismos, né? Então, a gente acompanha esta ameaça no cenário atual, né? Nós vemos a resistência desses povos e o protagonismo deles em serem senhores de sua história. Nós observamos que os povos indígenas são povos do presente. Eles estão aqui no meio de nós, né? E como povos do presente, são também cidadãos brasileiros que precisam ser respeitados. Então, a data 19 de abril, ela vai nesta direção, né? Celebrar essas conquistas, celebrar essa resistência, celebrar esse protagonismo e afirmar e reafirmar, enquanto povos do presente, que a luta continua pelo reconhecimento de seus territórios. Bom, o Luiz, ele é liderança chavante da região de Barra do Garças, né, Luiz? Conta um pouco para a gente como é que está a situação lá de vocês, da região de vocês, que é uma região que também tem uma história de muitos anos de conflito, né? Bom dia a todos. Então, como que o meu irmão já falou, então, os governos, o que está precisando para os povos indígenas do Brasil é para acabar? Então, os brasileiros, os governos, têm que pensar com os povos indígenas. Não adianta, assim, acabar os índios. Os índios somos a raiz do Brasil, de vocês. Então, mas como que os governos não estão assim, chegando a próxima da nossa aldeia para ver o nosso luto, né? A nossa luta? Ele não está vendo. Ele fica bem assim, sossegado, só no apartamento deles. E por que não passa a território dos índios? Então, é por isso que os governos não estão dando assim, de boa, porque a nossa terra dos povos chavantes já está demarcado, e também o pedágio é o nosso direito, porque o BR de 070 está dentro da nossa área. Então, temos direito para
a barrar. Para quê? Para ganhar uma dinheirinho, né? Para quê? Para sustentar a família e a saúde também, os governos estão precisando para acabar. Isso é inocente. Muitos, os povos indígenas, estão morrendo. Por quê? A falta de assistência dos médicos, a medicação, está morrendo mesmo. E hoje eu sinto, as minhas netas estão sofrendo. Ninguém está, assim, correndo atrás do risco. O nosso órgão está parado. Por quê? Os governos estão acabando o nosso órgão também. Qual o maior problema que hoje vocês têm lá? É a saúde? Como é que está a educação, a alimentação? Como é que são essas situações? Pois é. Tem três coisas. A saúde está piorando. A educação também está piorando. E a FUNAI está piorando. Por quê? Falta apoio dos governos. Então, a FUNAI precisamos para fortalecer. Para quê? A FUNAI é o nosso coração. Então, precisamos isso, a FUNAI, para fortalecer a saúde. Até também a educação que quer ser fortalecer. O pedágio que vocês cobram, existe às vezes reclamação de que vocês estão estipulando um determinado valor e se o motorista não tem aquele dinheiro, não passa. Vocês já tentaram ou já conseguiram algum tipo de negociação com o governo para regularizar esse tipo de pedágio, essa situação? Olha aí, nunca eu uso, né? Porque eu moro afastado. Tem um dos nossos parentes de Sangradouro, está morando perto do BR. Então, nunca vejo isso. Então, eu apoio, porque é nosso parente, somos chavante mesmo, né? Então, eu apoio para ter pagado, mesmo, né? Pedágio. Professor, o senhor citou aí a questão do agronegócio, né? Esse desafio que é conseguir essa regularização dessas terras. Existe aí uma área que é considerada a área tampão, zona tampão, né? Uma resolução aí do CONAMA, uma faixa de terra que separa as reservas e as atividades agrícolas. Essa área, isso está sendo respeitado? Como é que está sendo também a lida em relação a agrotóxicos, né? A essas situações dessas etnias que estão próximas aí, sendo, digamos, apertadas nas suas áreas pelo agronegócio? Veja bem, né, apesar de haver toda uma legislação, né, que traga ou que reze uma proteção sobre as áreas já demarcadas, já reconhecidas pelo Estado, na prática nós observamos um tremendo desrespeito a esta legislação. Veja bem o caso, né, mais emblemático, né, o Parque Indígena do Xingu. Né? O que é o Parque Indígena do Xingu hoje? É uma terra indígena formando uma ilha no mar de soja e de milho. O impacto disso sobre o meio ambiente, sobre essas populações, é muito grande, né? O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do planeta, né? E quando nós falamos isso, né, não estamos pensando somente nos povos indígenas. A sociedade brasileira precisa refletir sobre esse modelo de produção. Então, há estudos que apontam um impacto muito grande sobre a saúde, não só da população indígena, mas também dos demais segmentos da população nacional. No caso do Parque Indígena do Xingu, ainda nós temos, e de outras terras indígenas, um agravante, que as nascentes, as cabeceiras dos grandes rios, né, das bacias hidrográficas, muitas delas estão situadas fora das terras indígenas. Então, o agricultor, né, ele despeja lá toneladas de agrotóxico, ele vai dizer, olha, eu não estou despejando na terra indígena, mas ele está despejando numa cabeceira. Então, o impacto disso, rio abaixo, é muito grande, né? É preciso que os órgãos de fiscalização estejam atentos a essa problemática, né? A essa situação grave de saúde coletiva, que envolve não somente os povos indígenas, mas toda a população brasileira.
A gente viu o Luiz aí fazendo uma crítica muito importante, né, Luiz, quanto à atuação da FUNAI. Em Mato Grosso, inclusive, já teve determinação de que a FUNAI foi omissa em algumas situações e teria que até corrigir, digamos, essa omissão. O senhor, assim, o que dados de base o senhor acredita que são confiáveis para estudos relacionados aos índios em Mato Grosso que não sejam FUNAI e IBGE? Existe alguma outra instituição, associação, que possa ser utilizada também como um dado, até para contrapor esses dados oficiais, que muitos questionam que podem ser até manipulados? Veja bem, né, a FUNAI, né, ela é o órgão, né, o Luiz usou até uma expressão bastante carinhosa em relação à FUNAI, é o coração dos índios, né, e, de fato, é o principal órgão dentro do governo federal, da administração pública, que trata dos direitos dos povos indígenas. O que nós observamos, na realidade, hoje, é um sucateamento, né? A gente falava de questões políticas, a FUNAI está sendo sucateada, né, de uma maneira deliberada, há um corte tremendo de orçamento sobre esta autarquia, há um corte, né, de quadros de pessoal desta autarquia, então há um processo de desmonte da FUNAI, justamente para empobrecer este órgão, que é o principal responsável pelos direitos dos povos indígenas. E quando nós falamos de dados vindos da FUNAI, né, ainda assim é um órgão confiável. O IBGE também é um órgão bastante confiável. Nós temos dados estatísticos, por exemplo, da CESAI, né, da Secretaria Especial de Atendimento à Saúde Indígena, né, em termos de população, em termos de mortalidade, são dados que são atualizados regularmente, né. Os dados do IBGE são feitos a cada censo, né, ou seja, de 10 em 10 anos. Portanto, né, apesar de todas as acusações que pairam sobre a FUNAI, nós observamos que trata-se, assim, na prática, de ações até políticas mesmo, de alguns segmentos do nosso Estado, de oferecer um descrédito a este órgão que é o responsável, né? Então, está em andamento toda uma política, né, seja do desmonte por conta do corte de orçamento, do corte orçamentário, né, do corte de pessoal, há uma campanha de descrédito a este órgão que é, de fato, o principal responsável pelo atendimento aos direitos dos povos indígenas. Luiz, para você, para o seu povo, o agro é pop, como existe aí na propaganda, o agronegócio? Mas existe, mas ninguém está interessado, né? Por quê? O nosso ambiente é bem preservado. Então, o meu povo chavante não precisa. Por quê? A caça já está acabando. O meu irmão sabe muito bem. Não tem mais caça. Por quê? Temos o nosso buqueirão, temos o nosso vizinho fazendeiro, está jogando a vaca morta. E assim mesmo, os povos chavantes bebem e uma dá uma doença grave, morre muito. Por isso, o nosso agronegócio, ninguém pensa nela. Por quê? Senão acaba os índios. Lá na etnia de vocês, aí na região de vocês, em Barra do Garças, tem muito problema com alcoolismo? Já teve situação, por exemplo, de suicídio de índios por causa dessa situação? Pois é, eu falo na cara, né? Já está entrando, já está existindo. Alguns já estão criando, vendendo a droga, né? E a bebida da alcoólica estão acabando mesmo. Por isso que a nossa política, o político de vocês, quer recuperar. Então é isso. Biopirataria. Pessoas que vão lá para pegar plantas e animais para estudo e levam embora. Você já viu alguma situação assim na sua região? Não, nunca. Vocês protegem a floresta em que vocês, a mata, a região onde vocês moram? Claro, protege. Você tem, para a gente encerrar, Luiz,
Diante dessa situação que a gente vê, não só, né, dos Chavantes e aí os vários conflitos em todo o estado existe aí toda uma ideia de querer passar para todos aí de que o índio ele tem que acabar, ele tem que se transformar como se fosse um não índio, né, se enculturar, né, nessa vida do não índio. Você tem medo de um dia não existir mais o índio? Existe, né? Existe. Por isso, não podemos perder a nossa tradição. Tem vários do Brasil, os povos, ainda existem, utilizam a cultura dele. Mas o Chavante, diretamente, ainda é mais forte. Então, eu defino a minha conversa, hoje é dia 19 de abril, dia do índio. Muito obrigado, o Brasil, os governos, que seja respeitado os povos indígenas, por favor. Aí fica o pedido aí do Luiz. Professor Luiz, muito obrigada por terem vindo aqui dar essa entrevista, falar um pouco sobre essa situação. E nós temos aqui uma programação hoje, nesses dias, na Universidade Federal, hoje e amanhã, continuando, né, que ela iniciou no começo da semana, já agora de manhã, uma discussão aí sobre a história e cultura do povo bororo na perspectiva das crianças de Cuiabá. Depois, à noite, tem uma conferência, o Estado Brasileiro e os Povos Indígenas, lá no Centro Cultural da UFMT. Vai ter o lançamento do livro, né, com a apresentação da obra Etnomapeamento do Povo Cura, do Instituto Yucamaniro de Apoio às Mulheres Bacairi. E depois, na quinta-feira, às 18h30, lá no Museu Rondon, o lançamento do Cineclube Genipapo, o filme Terra Vermelha, e um debate com estudantes indígenas. Você fica aí convidado na UFMT, né, professor, para participar dessas programações. O senhor quer finalizar? Tem alguma coisa para finalizar? Sim, nós preparamos uma rica semana, né, de debates, né, de apresentação dos problemas atuais, né, que os povos indígenas enfrentam, né, e convidar a todos, né, não só para finalizar esta semana dos povos indígenas, né, mas visitem o Museu de Etnologia e Arqueologia da UFMT, Museu Rondon de Etnologia e Arqueologia. Nós temos um rico acervo, estamos com 2 exposições belíssimas, né? Uma delas nós tratamos da diversidade étnica e cultural dos povos indígenas, aqui presente no estado de Mato Grosso. Valorizamos esses povos por meio desta exposição, e uma exposição de curta duração, que começou agora e vai até o dia 10 de maio, no qual nós apresentamos 2 rituais de iniciação chavante, Oió e Uiuede, né, 2 rituais que fazem parte do processo de socialização das crianças chavantes. Estas exposições, elas têm um caráter de educação patrimonial, além de apresentarmos essa diversidade cultural, e também, né, fazemos um apelo, né, um convite às escolas que levem seus alunos, né, insiram a questão indígena dentro de seus currículos, né, e o museu desenvolve uma série de ações educativas, né, trabalhamos com escola, recebemos, apresentamos documentários, fazemos um pequeno debate, de modo que estes estudantes, né, possam crescer, né, sabendo dessa diversidade étnica e cultural que nós temos aqui no estado, né? E assim nós possamos construir também uma sociedade plural, né, pautada no respeito à diversidade. Acho que todos podemos construir e aprender com os povos indígenas. Ok, muito obrigada pela presença de vocês. E fica aí, então, esse convite. Mais especial ainda é você buscar conhecimento, saber todas as nuances, né, da situação do indígena em Mato Grosso, no Brasil. Antes de criticar, estude, conheça, vá atrás, procure saber, né? Então, fica esse convite especial da UFMT para você participar, se não for essa semana, buscar o museu em outros dias. E aproveite também para compartilhar essa entrevista, entrando no RDTV, lá no RD News, no site RD News, lá no link do RDTV, ou mesmo no canal do RD News no YouTube. Compartilhe, curta e até a próxima. Pecuarista, chegou a hora da vacina poderosa. Aqui o sistema é bruto contra a febre e a aftosa. Pra bovinos e bubalinos não tem conversa nessa prosa. Aqui o sistema é bruto contra a febre e a aftosa.
a 31 de maio, vacine todo o rebanho de bovinos e bubalinos e comunique a Uindéia até 12 de junho. Governo de Mato Grosso, aqui é bruto!